Na tarde de 8 de abril de 1968, o aeroporto de Heathrow, em Londres, operava pontualmente. Uma brisa de oeste soprava nas pistas, enquanto a névoa de abril dava à luz um brilho dourado. O aeródromo vibrava com o ritmo das partidas. Entre os jatos no pátio, preparando-se para partir, estava um conhecido da frota da British Overseas Airways Corporation, a BOAC, o imponente Boeing 707. Este estava registrado como Golf Alfa Romeo Whiskey Echo, e neste dia ele estava programado para operar o voo 712 com destino a Zurique, o primeiro trecho de um serviço que continuaria por várias escalas até Sydney. Na Austrália, o Boeing 707 já havia levado o mundo ocidental à era dos jatos, e este era um modelo mais recente, o Boeing 707-465. Os modelos 465, com motores Rolls-Royce Conway, eram mais silenciosos e limpos que os primeiros, que popularizaram esse tipo. Em 1968, eles já eram a base dos voos internacionais da companhia aérea. Golf Alfa Romeo, o Whiskey Echo, tinha 6 anos nessa época, o que hoje seria relativamente novo, mas na época era considerado de meia-idade. Pelos padrões do 707, ele já havia acumulado aproximadamente 21 mil horas de voo e 7.500 ciclos de pressurização. E, além disso, ele já havia se envolvido em um incidente grave. Em 1967, o mesmo avião sofreu um incêndio no motor número 2 após um pouso em Honolulu. Mas esse incêndio foi rapidamente extinto, o motor substituído e a aeronave voltou ao serviço novamente. Esse evento não teve relação com a história. Eu vou te contar de qualquer forma, mas isso ainda paira sobre a situação como uma nuvem escura. A tripulação designada para operar o voo 712 era toda experiente e bem entrosada. O comandante, piloto em comando naquele dia, tinha 47 anos e era um dos mais experientes da BOACS, com mais de 14.787 horas de voo. Vale destacar que só 1.555 dessas horas foram voadas no Boeing 707. À sua direita estava sentado o primeiro oficial, aos 32 anos, com quase 5.500 horas totais e 2.829 nesse tipo de aeronave, ele seria o piloto monitorando e responsável pela navegação. O engenheiro de voo, de 35 anos, gerenciaria sistemas de combustível, hidráulico e elétrico. Na época anterior aos sistemas automáticos de monitoramento, o engenheiro de voo monitorava as máquinas invisíveis que mantinham o antigo jato quadrimotor equilibrado e confiável. No momento deste voo, ele tinha 6.436 horas de voo, mas apenas 191 delas no 707. Agora no assento extra, atrás deles, estava um piloto tcheco sênior, responsável por observar e avaliar o comandante em uma verificação rotineira de proficiência. Nós, pilotos, já estamos acostumados e lidamos com isso como um dia comum de trabalho. Mas, pela minha própria experiência, sempre tende a surgir algum problema nessas verificações de linha. E essa não seria exceção a essa regra. Havia também um segundo oficial envolvido na cabine, mas o papel dele seria mínimo nesta história. De qualquer forma, de volta à cabine de passageiros, 6 comissários de bordo eram responsáveis por cuidar dos 116 passageiros, muitos dos quais estavam em conexão para o Extremo Oriente. Entre os tripulantes estava Barbara Jane Harrison, de 22 anos em seu segundo ano na companhia aérea. É conhecida pelo temperamento calmo e sorriso fácil. Geralmente não cito nomes de tripulantes em histórias assim, mas achei que Bárbara merecia uma exceção, por razões que você vai entender. De qualquer forma, a rota planejada do voo 712 era bem diferente dos padrões atuais. Saindo de Londres, começaria com um curto salto até Zurique. Depois, seguiria para sudeste até Tel Aviv, Teherã, Mumbai, Singapura e, finalmente, Sydney. Assim, com um total de 6 trechos, cobriria 10.000 milhas ao longo de quase 2 dias. O Boeing 707 podia cruzar oceanos, mas não o mundo todo, sem parar para reabastecer. Assim, as tripulações se revezavam enquanto os passageiros ficavam em hotéis de trânsito, usados como pontos de passagem na nova era do jato. Em comparação,
A mesma viagem hoje precisaria de apenas uma parada, talvez no Oriente Médio ou Sudeste Asiático, e provavelmente levaria pouco mais de 20 horas de portão a portão. Porém, em 1968, o trajeto de 2 dias com paradas da Boax já era um grande avanço, comparado ao que era antes. Antes dos jatos, viajar de Londres a Sydney em um Constellation a hélice levava quase 4 dias, com 15 paradas e trocas frequentes de tripulação. O 707 reduziu a viagem pela metade e ofereceu aos passageiros um voo suave e pressurizado acima do mau tempo. Foi a primeira vez que essas distâncias pareciam possíveis, não heróicas. Esse período foi marcado pela tecnologia que permitia voos globais, mas ainda era pouco desenvolvida, tornando cada trecho um desafio para as tripulações. Cada decolagem de Heathrow para o Extremo Oriente era um grande esforço, e as tripulações da época precisavam constantemente superar desafios na forma de falhas técnicas e interrupções. No entanto, nada no voo 712 em si se destacava. Os passageiros embarcaram pelas escadas móveis, as portas foram fechadas e o 707 recebeu autorização para taxiar até a pista 28 esquerda, usada para a decolagem oeste por quase todos os jatos naquela tarde. O peso da aeronave foi considerado moderado e dentro dos limites. O tempo estava bom e os 4 motores Rolls-Royce Conway funcionavam suavemente em marcha lenta, enquanto a tripulação fazia a checklist pré-decolagem. Enquanto fazia isso, o comandante observou os instrumentos dos motores e notou a pressão do óleo estável, temperaturas dos motores e sistemas estavam normais e dentro dos limites. Porque, como eu disse, você nunca sabia de verdade. Atrás dele, o comandante tcheco registrava os comandos do comandante em sua folha de verificação. Até agora, tudo estava indo muito bem. Enquanto eles taxiavam para fora, o engenheiro de voo ajustou o ar sangrado e confirmou que as 4 válvulas de antigelo dos motores estavam fechadas, pois a temperatura ambiente estava bem acima de zero. Pouco depois, o controlador autorizou o voo 712 a alinhar e aguardar. Tudo parecia normal. Quando o comandante então soltou os freios e avançou as alavancas de empuxo, os motores aceleraram com seu rugido característico e suave, logo gerando 80.000 libras de empuxo contra a névoa da primavera, acelerando a bela aeronave pela pista. O copiloto anunciou 5-1, rotacionar, e o comandante puxou suavemente o manche para trás. O reluzente 707 subiu normalmente no céu de Londres, recolhendo o trem de pouso enquanto a cidade passava abaixo. Na parte de trás, Harrison e seus colegas começaram a prender os carrinhos da Galley para se prepararem para o primeiro serviço de bordo. Os passageiros, em sua maioria viajantes a negócios, famílias e alguns membros do clero indo para a mota suíça, sentiram a vibração dos 4 motores enquanto os campos verdes de Surrey passavam abaixo. Para muitos deles, essa seria a primeira vez voando, quanto mais em um jato. E é realmente fascinante pensar em como avançamos tecnologicamente desde aquela época. Mas nem todo esse progresso que fizemos é positivo. Basta pensar em quanto da sua vida agora é digital. Cada nova conta, newsletter, cadastro ou compra gera um rastro digital atrás de você. Só que agora não é mais papel, é dado. Esses dados provavelmente estão sendo vendidos agora para o maior lance por empresas desconhecidas chamadas corretores de dados. Agora, o que eles fazem é totalmente legal, por mais horrível que isso pareça. A boa notícia é que você pode impedir e solicitar a remoção dos seus dados desses serviços. Neste momento, tudo parecia perfeitamente normal, mas ainda assim, dentro do motor número 2, na asa esquerda, uma fratura silenciosa havia começado a aumentar. Essa era uma rachadura microscópica, originada anos antes, na 5ª etapa do compressor de baixa pressão, e ela provavelmente crescia a cada ciclo de empuxo e vibração. Agora, estava a poucos milímetros de se tornar crítica. Quando o 707 atingiu 1.500 pés e cruzou o perímetro oeste de Heathrow, o comandante pediu o início das listas de verificação pós-decolagem. O engenheiro chegou ao painel e verificou os instrumentos, que ainda pareciam normais. Mas a calmaria foi subitamente interrompida por um estrondo violento.
Dentro do motor número 2, o disco do compressor de baixa pressão da quinta etapa finalmente atingiu o limite e se partiu em vários fragmentos menores. E para entender exatamente o que isso significa, pense no compressor de baixa pressão como a metade frontal do motor, contendo uma série de discos giratórios, cada um com pás que puxam o ar para dentro e o comprimem antes que ele chegue ao combustor. A quinta etapa fica bem dentro dessa seção, girando a milhares de rotações por minuto no mesmo eixo do ventilador frontal. E sua função era comprimir ainda mais o ar e direcioná-lo para o compressor de alta pressão. Cada etapa atua como um revezamento, transferindo o ar à próxima com pressões maiores. Esses discos, feitos de uma liga resistente, estavam sob grande pressão e expostos a ciclos constantes de calor, estresse e vibração. Com o tempo, podem surgir rachaduras microscópicas, mas inspeções regulares geralmente as detectam antes que se tornem perigosas. Neste caso, uma dessas rachaduras obviamente passou despercebida, enterrada profundamente dentro do metal. Os investigadores nunca conseguiram determinar o motivo exato para a falha desse disco, mas a fratura. O padrão da fratura sugeria que se tratava de algum tipo de processo de fadiga de longo prazo, sem mostrar exatamente como havia começado. A explicação mais provável era de vibrações excessivas dentro do núcleo, talvez causadas por um pequeno desbalanceamento ou ressonância que se acumulou ao longo do tempo. Como disse antes, era o início da era dos jatos, quando engenheiros começavam a entender como vibrações e estresse cíclico podiam destruir o metal de dentro para fora. A ciência da fadiga e da análise de vibração, hoje comuns, simplesmente não existiam naquela época. E isso acontecia simplesmente porque essas lições ainda não tinham sido aprendidas. Quando o estágio do compressor cedeu, foi de forma catastrófica, com o disco se despedaçando em alta rotação. Isso lançou esses fragmentos de metal através da carcaça do motor com enorme força. Em um mundo ideal, uma peça defeituosa ficaria contida dentro da carcaça de aço do motor. É isso que os engenheiros chamam de falha de motor contida. E é o que a certificação do motor realmente exige. Mas neste caso específico, isso não funcionou como projetado. Em vez disso, quando os pedaços do disco do compressor atravessaram a carcaça, isso se tornou uma falha de motor não contida, que é uma situação muito mais perigosa. Esses fragmentos funcionam como projéteis de alta velocidade, podendo cortar linhas de combustível, hidráulicas, elétricas e até atravessar a asa. Esse incidente mostrou que o anel de contenção dos primeiros motores Royal SROUS não era forte o bastante para conter uma falha tão grande. Então, quando o disco se despedaçou, pedaços atravessaram a carcaça do compressor, cortando as linhas de óleo e combustível e destruindo partes do capô direito. Limpe antes de continuar de volta para a corrente de ar. Isso, por sua vez, significava que o que antes era um motor perfeitamente normal, segundos antes, agora era apenas uma carcaça retorcida, vazando óleo combustível. E logo também fogo. Quando a explosão rompeu a linha principal de combustível, o combustível de aviação foi pulverizado direto na parte quente central do motor. Isso incendiou o combustível imediatamente, fazendo com que chamas irrompessem pela parte traseira da nacelle, subindo pelo pilone, alimentando-se da tinta e fuselagem de alumínio até alcançar a parte inferior da asa. O incêndio ardia como um maçarico, alimentado por dezenas de litros de combustível por minuto, ainda bombeados pela linha aberta. Dentro da cabine, passageiros e tripulação sentiram e ouviram a explosão, e aqueles sentados no lado esquerdo da cabine agora podiam olhar para fora e ver uma enorme cauda de fogo se arrastando atrás da asa. Na cabine, os pilotos ouviram e perceberam a aeronave guinar à esquerda, quando o motor 2 perdeu empuxo. E no painel do engenheiro de voo, os instrumentos do motor número 2 agora estavam todos mostrando valores em declínio. O comandante, que era o piloto em comando, reagiu instantaneamente. Ele fechou a alavanca de empuxo do motor 2 e pediu o procedimento de falha de motor, um procedimento padrão de memória, conhecido pelos 3 membros da cabine. O trem de pouso já estava recolhido quando a alavanca de empuxo do motor 2 foi colocada em marcha lenta. Isso disparou o alarme do trem de pouso, com um tom alto e contínuo na cabine.
O comandante, copiloto e checador se inclinaram juntos para silenciar o alarme, e o comandante conseguiu cancelar, apertando-lhe o botão certo. Mas na confusão, o copiloto havia passado do botão correto e apertou o botão ao lado, que era o botão de cancelamento do alarme de incêndio. Por causa disso, quando os circuitos de incêndio do motor finalmente detectaram as chamas e tentaram soar o alarme, o sino de aviso de incêndio nunca tocou. Assim, o único sinal do incêndio era a luz vermelha do motor número 2 acesa ao lado da alavanca de corte. Se acionada, essa alavanca fecharia as válvulas de combustível e hidráulico do motor e armaria as garrafas de extintor. Mas o engenheiro de voo, que inicialmente estava alcançando a alavanca, agora hesitou por um segundo e então retirou a mão. Ele provavelmente fez isso porque achava que ainda estavam executando o checklist de falha de motor. Não precisava puxar a alavanca. E ele também não ouviu nenhum alarme de incêndio que indicasse o contrário. Agora, a alavanca estava iluminada, mas um pouco de dúvida e confusão foi tudo o que bastou para que uma cadeia crítica de falhas começasse. Quero mencionar aqui que isso, exatamente o que aconteceu neste momento, forma a base de várias das nossas técnicas mais importantes de gerenciamento de falhas nos cockpits modernos. Por exemplo, não silenciamos nenhum alarme sonoro sem antes anunciar claramente e garantir que todos os outros pilotos confirmem. E hoje, o piloto em comando pediria aos seus colegas para confirmarem a falha, e não apenas pediria uma lista de verificação. Como eu disse, eram os primeiros tempos da era dos jatos. Poucos segundos depois, o comandante tcheco no assento de observador olhou pela janela lateral e viu uma cena assustadora. Todo o motor agora estava em chamas, com o fogo se espalhando rapidamente pelo pilone e ao longo da parte inferior da asa. Ele gritou: "Pelo amor de Deus, a asa está pegando fogo!", fazendo com que seus colegas percebessem que não estavam lidando apenas com uma falha rotineira, mas sim com um incêndio grave em voo. O comandante, então, ordenou imediatamente o procedimento de incêndio no motor. Mas lembre-se, o engenheiro de voo já havia executado parte do procedimento de falha do motor até esse ponto, um procedimento que era muito semelhante ao de incêndio, exceto por um detalhe. O copiloto transmitiu um Mayday para a torre de Heathrow. Speedbird 712, incêndio no motor, retornando ao aeródromo. O controle de tráfego aéreo em Heathrow percebeu isso na hora. Ativei o alarme de emergência do aeroporto, afastei as outras aeronaves do circuito e ordenei a remetida ao tráfego em aproximação. Enquanto isso, o engenheiro de voo já havia passado para o checklist de incêndio, que era dividido em fase 1 e fase 2. Na fase 1, eram itens de memória para execução imediata, enquanto a fase 2 tinha itens para ler e seguir com um cartão de checklist especial. Então, tendo já completado o que achava ser a fase 1 de memória, ele agora abriu o cartão impresso e continuou com a fase 2. Mas o que ele não percebeu foi que a fase 1 do procedimento de incêndio continha uma etapa crucial adicional: puxar a alavanca de incêndio. Essa etapa nunca foi concluída. Ele pensou nisso quando ainda estava fazendo o procedimento de falha de motor, mas então se conteve. Lembra? Isso provavelmente virou uma lembrança de que ele realmente fez isso, e ele nunca olhou para ver que o interruptor continuava na posição normal. Isso significava que a válvula de corte de combustível na asa ficou aberta e a bomba continuou alimentando a linha rompida sob pressão máxima. Novamente, é por isso que hoje, mesmo com itens de memória, sempre temos que começar a checar esse procedimento lendo os itens de memória para verificar se eles realmente foram completados corretamente. A mente e a memória humana são tão suscetíveis a falhas, principalmente sob estresse, que não são confiáveis. De volta à asa esquerda. O sistema automático de combate a incêndio dentro do motor já havia descarregado uma garrafa de extintor com gás inerte na nacelle, mas com combustível sendo constantemente pulverizado, o extintor foi rapidamente sobrecarregado e não fez efeito. Testemunhas viram uma trilha de chamas alaranjadas atrás da asa esquerda do 707 enquanto ele sobrevoava. Com o fogo aumentando, a aeronave começou a virar à esquerda para o aeroporto. Na cabine de passageiros, o calor do fogo agora começava a irradiar através da superfície da asa, e no cockpit,
A carga de trabalho era obviamente imensa. O comandante concentrou-se em manter o controle da aeronave, como deveria, e analisou quais opções eles tinham disponíveis. O copiloto monitorava os instrumentos e se comunicava com o controle de tráfego aéreo. Enquanto isso, o engenheiro de voo, após checar as listas de emergência, analisava os indicadores dos motores, percebendo que o motor 2 já marcava 0. O fogo, no entanto, ainda estava intenso. 2 minutos após a falha, o calor extremo enfraqueceu o pilone do motor, que não suportou mais seu peso. Nesse momento, o comandante estava fazendo a curva de volta para Heathrow e também pilotando a aeronave manualmente, mantendo a aeronave estável com empuxo assimétrico e leme à direita para compensar o arrasto da asa em chamas. Com a aeronave estabilizada a cerca de 3.000 pés e quase alinhada em uma proa direta de volta ao aeroporto, a nacelle do motor interno esquerdo finalmente cedeu. Com um estalo metálico agudo, o motor número 2 se soltou da asa, arrancando-se dos parafusos e conexões de combustível. Em seguida, ele caiu na zona rural aberta abaixo, colidindo em uma cava de cascalho alagada perto de Racebury, felizmente sem atingir nenhuma estrutura ou pessoa no solo. Quando isso ocorreu, o comandante notou leve alteração nos comandos, mas não percebeu o que tinha acontecido. A súbita perda de peso e arrasto à esquerda tornou o avião momentaneamente mais responsivo. Mas o incêndio continuou a se alastrar. Agora, com a linha de combustível aberta, centenas de litros de Jet A eram bombeados diretamente para o vazio onde antes estava o motor. Na cabine, os pilotos gerenciavam a emergência com urgência. A luz do fogo, acesa até então, deve ter apagado quando o motor se soltou, mas não houve nenhuma mudança na vibração ou no controle que indicasse claramente a perda do motor. O comandante, inicialmente, manteve a aeronave nivelada a cerca de 3.000 pés, e o controlador de torre deixou claro que qualquer pista estaria disponível para eles. Ele autorizou o pouso deles na pista 28 esquerda, de onde tinham acabado de decolar. Mas isso exigiria um circuito longo de retorno, o que significaria mais tempo no ar com a asa em chamas. E como já mencionei aqui no canal antes, um avião em chamas não permanece no ar por muito tempo antes de começar a perder integridade estrutural crítica. Então, com o incêndio piorando, a tripulação decidiu tentar pousar na pista oposta, 05 direita, que era muito mais próxima, mas também tinha uma pista muito mais curta, sem nenhum sistema de pouso por instrumentos para ajudá-los, mas pelo menos o tempo estava bom. Neste momento, a situação na asa estava se tornando crítica, com as chamas já atingindo a estrutura interna da asa, próximo à longarina principal. Lá dentro, o calor derretia a fiação, as linhas hidráulicas e ameaçava o sistema de flaps. Portanto, agora era questão de minutos até que a própria asa começasse a ceder. Mas a aeronave seguia controlável, com 3 motores funcionando e pressão hidráulica mantida. Então, o comandante começou a configurar a aeronave para a aproximação, cuidando para não acionar os flaps cedo demais, evitando que o arrasto aumente o estresse na asa. Enquanto alinhavam para a curta aproximação à pista 05 direita, a tripulação fez as checagens de pouso, e o engenheiro confirmou que a energia elétrica e hidráulica vinha dos motores restantes. A transferência de combustível para os tanques externos também foi interrompida para limitar o peso no lado em chamas. Como o dano na asa esquerda podia afetar os flaps, o comandante ordenou extensão gradual, observando vibrações ou flutuações hidráulicas. No início, os flaps se moveram suavemente, mas então, ao passarem de 47 graus, o movimento parou de repente. O engenheiro de voo disse que o indicador dos flaps travou, provavelmente por linhas hidráulicas queimadas à esquerda, ou porque, sem acionar a alavanca de incêndio, o fluido hidráulico vazaria pelo buraco, podendo esgotar essa parte do sistema. Veja, a alavanca de incêndio serve para várias funções diferentes, e fechar tanto as válvulas de corte de combustível quanto as de corte hidráulico eram apenas algumas delas. De qualquer forma, os pilotos agora pelo menos conseguiram acionar um pouco de flaps e sabiam que provavelmente teriam apenas uma chance de pousar. Então, 47 graus de flaps teriam que ser suficientes. O controle de tráfego aéreo autorizou o pouso
e avisou a tripulação que os veículos de resgate e combate a incêndio estavam prontos para recebê-los. E de sua posição na torre, o controlador podia ver claramente o fogo continuando a sair da seção interna da asa esquerda. Ele repassou essa informação para a tripulação, que naquele momento já sabia que o incêndio a bordo da aeronave ainda estava intenso. Dentro da cabine, passageiros horrorizados se afastavam das janelas iluminadas à esquerda. Os comissários mantiveram todos sentados, gritando instruções sobre o barulho e se preparando para um pouso de emergência com poucos minutos de preparo. Felizmente, apesar do calor do lado de fora, ainda não havia fumaça visível dentro da cabine. Até aquele momento, o sistema de pressurização seguia intacto e o fluxo de ar evitava a entrada de fumaça. Na aproximação final, a velocidade foi estabilizada em 160 nós, e o comandante manteve a descida suave, para evitar cargas repentinas na estrutura danificada. A aproximação em si não foi particularmente fácil. Para chegar à pista 05 direita, o comandante precisou fazer manualmente uma curva descendente à esquerda, de quase 270 graus, mantendo exatamente a quantidade certa de empuxo nos 3 motores restantes para balancear o arrasto assimétrico da asa em chamas. Foi uma obra-prima de gerenciamento de energia, voada totalmente pelo feeling e instinto. O engenheiro de voo agora verificou que o sistema anti-skid estava armado. Esse é um sistema semelhante ao freio ABS do seu carro, que impede as rodas de travarem, assim como o sistema hidráulico A. A pressão que controlava os freios e o trem de pouso deles permanecia em 3.000 psi. Ao cruzar a cabeceira, o comandante reduziu o empuxo e fez uma arremetida precisa. O avião pousou firmemente cerca de 800 pés após o início da pista, exatamente na linha central, e começou a desacelerar imediatamente. O comandante basicamente pisou nos freios o máximo que pôde, enquanto anunciava reverso total. Isso levou o copiloto a acionar o reverso de empuxo nos motores 1 e 4, localizados nas extremidades das asas. Juntos, tudo isso fez com que o avião começasse a desacelerar rapidamente. Mas embora a tripulação tenha pousado com habilidade o avião avariado em Heathrow, essa provação ainda não havia acabado. O inferno do lado de fora agora ameaçava todos a bordo. A tarefa da tripulação agora era retirar todos os passageiros, e si mesmos do avião, rapidamente, e afastá-los, ao máximo, da aeronave. O comandante imediatamente acionou o freio de estacionamento e chamou o checklist de incêndio no motor após o pouso. Em seguida, ele tentou puxar as alavancas de incêndio de todos os 4 motores, mas por algum motivo, ele nunca chegou a fazer isso de fato. Talvez porque ele tenha se distraído com o caos que estava se desenrolando na cabine. Nunca saberemos ao certo. Isso também significava que, mesmo durante os preparativos para a evacuação, o sistema de combustível do motor 2 ainda funcionava, derramando cada vez mais combustível sobre o fogo que aumentava. As equipes de combate a incêndio, acionadas após o Mayday, agora se aproximavam dos 2 extremos da pista. Caminhões do Corpo de Bombeiros da Estação 2 chegaram à aeronave em menos de 1 minuto após o pouso. Mas a visibilidade estava bastante ruim devido à fumaça densa, dificultando saber por onde os passageiros estavam saindo. O incêndio já era grande, se intensificava rápido e se espalhava da asa esquerda para a fuselagem. Os 2 caminhões de espuma ficaram atrás da cauda, mas isso deixou o foco principal do incêndio fora do alcance dos canhões do teto. Para piorar, os caminhões de bombeiros antigos não conseguiam se mover e bombear espuma simultaneamente, uma limitação séria. Isso tornava o reposicionamento para melhores posições muito lento e impraticável. A evacuação começou quase ao mesmo tempo em que a aeronave parou completamente. Na cabine de comando, o comandante ordenou a evacuação, repetida pelo chefe de cabine no alto-falante, e a tripulação dianteira agiu antes dos motores desligarem totalmente. Poucos segundos depois, uma grande explosão de combustível não queimado atravessou o pátio, lançando partes do motor e da asa para fora. As equipes de combate a incêndio se protegeram enquanto pedaços de metal em chamas caíam sobre elas. Dentro do avião, o chão tremeu tanto que derrubou e desequilibrou os passageiros na fila. O comissário de bordo armou o escorregador
e abriu imediatamente a porta dianteira esquerda. Isso foi antes da regra que exige armar os escorregadores antes da partida. O escorregador foi acionado corretamente, mas no momento em que inflou, o calor intenso da asa em chamas começou a derreter o material. Em questão de segundos, fragmentos de alumínio e combustível em chamas, caindo da asa esquerda, incendiaram o tecido, tornando-o completamente inutilizável. E a tripulação de cabine, presente agora, gritava para que todos se dirigissem para a saída do lado direito. Naquela porta, o escorregador foi acionado normalmente e virou a principal rota de escape. O chefe de cabine e o outro tripulante assumiram suas posições ali. Um direcionava os passageiros para a saída, enquanto o outro segurava o escorregador e ajudava na descida. Os passageiros mais próximos da frente saíram primeiro, movendo-se rápido, mas sem pânico. Mas quando as pessoas começaram a ver o escorregador, vários passageiros começaram a avançar, criando uma congestão momentânea ali. A tripulação de cabine gerenciou bem, alternando fileiras e gritando acima do barulho do fogo para manter o fluxo de pessoas saindo. Então, em 30 segundos, as pessoas estavam descendo pelo escorregador de saída, 2 de cada vez. As 2 saídas, sobre as asas do lado direito, também foram abertas por passageiros, que seguiram as instruções gritadas pela tripulação. As portas então caíram sobre a asa, conforme projetado, e vários passageiros saíram por ali. Eles então escorregaram ou pularam dos flaps do bordo de fuga para o asfalto. Era uma queda de 2 metros completos, fazendo com que muitos deles sofressem ferimentos leves no processo. E eu só quero parar aqui e destacar que é por isso que temos a tripulação de cabine a bordo. Eles estão lá para lidar com algumas das situações mais estressantes imagináveis e maximizar a sobrevivência de todos na cabine durante evacuações e emergências em voo como esta. E isso vale a pena lembrar toda vez que você embarca em uma aeronave e é recebido pelos sorrisos deles. Nos primeiros 40 segundos, cerca de 80 passageiros saíram pela porta dianteira direita e pelas saídas sobre as asas. Mas as condições na parte traseira da cabine agora estavam se deteriorando muito mais rápido. A explosão na asa esquerda rompeu o piso perto da galley traseira, permitindo a entrada de calor e fumaça na fuselagem. Enquanto os passageiros da frente saíam pela galley traseira, as paredes já estavam quentes ao toque, e uma fumaça preta e sufocante estava entrando pelas frestas dos painéis do piso. Na porta traseira direita, um dos comissários armou e abriu a saída assim que recebeu o comando de evacuação. O escorregador foi inicialmente acionado, mas depois não inflou completamente. Sem hesitar, ele pulou pelo escorregador inflado e aterrissou forte na pista. Ao se levantar, tentou ajustar e segurar o escorregador na vertical, chamando os passageiros para descerem. Alguns o seguiram, escorregando ou pulando atrás, e então começou o fluxo de passageiros. Ele tentou subir para ajudar os colegas, mas percebeu que não conseguia, pois o calor e a altura tornavam isso impossível. Assim, a parte traseira da cabine ficou sob responsabilidade de Barbara Jane Harrison, de 22 anos, posicionada na porta oposta. A saída traseira esquerda ficou inutilizável após o incêndio. A fuselagem brilhava pelo calor e a maçaneta da porta estava quente demais para tocar. Então, Harrison a abandonou imediatamente e concentrou seus esforços na saída utilizável restante. A visibilidade caía rapidamente e passageiros atrás viam o fogo pelas janelas à esquerda, enquanto as luzes superiores enfraqueciam com falhas nos circuitos elétricos. Os corredores estavam lotados, com pessoas tentando avançar e outras pegando bagagens no espaço apertado. Harrison gritou acima do barulho, incentivando-os a irem para a porta à direita. E logo ela se posicionou ao lado da saída, alternando entre estabilizar o escorregador parcialmente inflado e guiar fisicamente os passageiros para fora pela porta. Apenas 5 passageiros conseguiram acessar o escorregador antes que o calor fizesse com que ele esvaziasse completamente. Mesmo assim, Harrison continuou incentivando as pessoas a pular. Testemunhas relataram que ela empurrava quem travava na porta e tranquilizava as pessoas, mesmo com as chamas refletindo nas janelas atrás dela. Uma mãe com 2 filhos hesitou. Então, Harrison pegou uma criança debaixo de cada braço,
ajudando as duas a descerem juntas antes de voltar para buscar a próxima pessoa. A essa altura, a camada de fumaça na cabine já havia descido abaixo da altura da cabeça. Então aqueles que ainda estavam sentados nas últimas fileiras mal conseguiam enxergar as luzes do corredor. E Harrison correu de volta até eles, gritando para que avançassem. Alguns passageiros rastejaram sob a fumaça, outros seguiram sua voz. Sempre que guiava mais pessoas até a saída, ela voltava para a cabine cheia de fumaça. E os passageiros no meio da cabine, agora, ouviam repetidos estalos enquanto as linhas hidráulicas começavam a estourar dentro da asa. Após o ocorrido, a temperatura da cabine subiu rápido, os encaixes plásticos derreteram e o cheiro de queimado ficou insuportável. Mas Barbara Jane Harrison seguiu trabalhando na porta traseira, com o uniforme já escurecido pela fumaça. A cada poucos segundos, outro clarão da asa iluminava a cabine, enquanto ela ajudava um homem a sair. Uma labareda passou pela parte externa da fuselagem, queimando o tecido do escorregador e incendiando-o parcialmente. Ela continuou batendo com as mãos para manter o fogo afastado, tempo suficiente para que mais 2 passageiros escapassem. Depois disso, o escorregador, enfraquecido pelo calor, começou a ceder em direção ao solo. Enquanto isso acontecia, um dos outros tripulantes tentou sinalizar para Harrison sair, mas ela não respondeu. Ela ainda atendia os últimos passageiros na aeronave. Após 1 minuto com a aeronave parada, quase todos à frente das saídas sobre as asas já haviam escapado. Os últimos a sair foram os passageiros da cabine traseira, guiados inteiramente por Barbara Harrison. Depois a descreveram como calma, digna e direta. Repetiu: "Vamos, continuem, pulem. É só uma queda curta", mesmo quando a fumaça começou a envolvê-la. Pouco depois, uma frente de chamas intensa tomou toda a galley traseira, do chão ao teto. À força disso, soltou os painéis do teto e enviou uma onda de ar superaquecido para a frente. Neste momento, Harrison mal conseguia enxergar mais do que alguns metros através da fumaça, mas ela sabia exatamente quem ainda estava lá dentro. Uma mulher em cadeira de rodas que não conseguia se mover sozinha. Uma mãe e sua filha pequena, paralisadas de medo na última fileira, além de 2 passageiros tentando soltar os cintos em meio à fumaça. Ela parou por um momento na porta, olhando de volta para minha cabine, onde a fumaça agora era preta, com apenas uma ocasional luz laranja tremeluzente passando. O escorregador ao lado dela afundava, e o calor que vinha da porta era tão intenso que fazia seu uniforme ondular. Os gritos do lado de fora eram fracos e abafados, pedindo para que ela saísse. Mas ela não saiu. Em vez disso, ela se virou de volta para a fumaça. Ela devia saber que provavelmente não conseguiria salvar todos, mas pelo menos iria tentar. Ela se abaixou, chamando pela mulher na cadeira de rodas, e então avançou pelo corredor na escuridão e na fumaça, tateando o caminho à frente. Lá fora, testemunhas disseram depois que viram sua silhueta aparecer brevemente na porta, mais uma vez emoldurada pela luz do fogo, antes que ela voltasse para dentro da fumaça. Instantes depois, uma parede de chamas cruzou a copa em um flashover, já descrito em vídeos anteriores. E com isso tudo acabou. Barbara Harrison nunca mais foi vista. Os passageiros que ela voltou para ajudar, como a mulher na cadeira de rodas, a mãe com a filha e outros 2 presos próximos, morreram com ela naqueles segundos finais. Menos de 90 segundos após o avião parar, milagrosamente todos, exceto 5 pessoas, conseguiram sair. Às 17h10, aproximadamente 30 minutos após o pouso, o incêndio foi declarado sob controle. A fuselagem atrás da asa foi destruída pelo fogo, mas a cabine dianteira e o cockpit ficaram quase intactos. A investigação do Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil do Reino Unido começou horas após o acidente. Eles recuperaram o motor da pedreira de cascalho e logo acharam um disco de turbina estilhaçado, comprovando o que causou a pane. Isso, por si só, era algo suportável. O Boeing 707 podia seguir voando com 3 motores. O que realmente tornou o voo 712 fatal foi o que aconteceu depois, que foi uma cadeia de erros humanos e de procedimentos que permitiu que o incêndio controlável se tornasse incontrolável. O AIB concluiu
que o desempenho da tripulação foi afetado pelo mau design da lista de verificação e pela ergonomia do cockpit. Os procedimentos de incêndio e pane de motor eram tão parecidos que, sob pressão, podiam ser confundidos, e a localização dos interruptores de aviso fazia com que uma única mão mal posicionada fosse suficiente para cancelar o único aviso sonoro disponível. Essas conclusões levaram a mudanças significativas em toda a indústria da aviação. As listas de verificação das aeronaves foram redesenhadas para destacar itens de memória, que depois precisavam ser repetidos ao ler a lista. Os painéis de aviso de incêndio foram padronizados para reduzir a chance de confusão, e os aeroportos atualizaram os veículos de combate a incêndio, exigindo que todos os caminhões de combate a incêndio possam bombear enquanto se movem e entregar espuma com alcance muito maior. A investigação também destacou as ações da tripulação e comissários, que salvaram 122 das 127 pessoas a bordo. O controle calmo do comandante, a coordenação da equipe de cabine e, principalmente, a coragem de Barbara Jane Harrison, que ficou para ajudar os últimos passageiros até ser alcançada pelas chamas, tornaram-se símbolos de profissionalismo e altruísmo. Por suas ações, Harrison recebeu postumamente a Cruz George, maior honraria civil britânica por bravura, sendo uma das mais jovens e a única mulher a recebê-la fora de zona de guerra. Agora, eu queria dedicar um pouco mais de tempo neste episódio, focando na evacuação após a parte em voo, porque eu acho que muita gente não entende o quanto essa fase é crítica. Se você algum dia se encontrar em uma situação como essa, lembre-se de que a sua tripulação de cabine foi treinada exatamente para esse tipo de cenário. Então, por favor, ouça o que eles dizem. Deixe toda a sua bagagem de mão para trás e saia o mais rápido que puder. Assim que você estiver do lado de fora, um grupo igualmente treinado de bombeiros irá cuidar de você, garantindo ao máximo a sua sobrevivência durante o incidente. Mas tudo isso depende de você seguir as instruções e comandos de todos esses profissionais e de você prestar atenção à demonstração de segurança antes do voo. O motivo pelo qual minha equipe e eu criamos esses vídeos é para melhorar o seu entendimento sobre a indústria da aviação e o que a torna tão segura como é atualmente. E você pode nos ajudar nessa missão tornando-se membro da nossa equipe no Patreon, escaneando este código QR ou acessando patreon.com/join/mentorpilot. Meu nome é Mentor Piloto e você está assistindo Mentor Piloto. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau!